O Atlético venceu o Confiança por 3-0, tem aí uma larga vantagem para a segunda partida das semifinais do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão, partida que ocorrerá no próximo domingo, dia 15, em Cajazeiras. A gente vai bater um papo agora com Léo Feitosa, ele que comanda o Diário Esportivo na TV Diário do Sertão. Léo, sua avaliação dessa partida. O Atlético deu mais um importante passo em busca do tão sonhado acesso à primeira divisão do Paraibano. Boa tarde, Léo. Muito boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos os amigos e amigas ouvintes do programa Olho Vivo, aos telenautas, o nosso abraço. É sempre um prazer participar desse programa. E hoje, de maneira especial, para falar do nosso Atlético de Cajazeiras, que ontem conquistou uma vitória maiúscula sobre o Confiança, na semifinal do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão, vencendo por 3-0 e dando um grande passo rumo ao seu objetivo nessa temporada. Eu estou falando que é momento de entusiasmo, de confiança, mas entendo ser necessário o controle da empolgação, que o time não entre em campo domingo achando que já está tudo certo, porque esse se trata de um jogo de 180 minutos. Embora seja difícil, teoricamente falando, que a equipe de Sapé venha a Cajazeiras e consiga vencer o Atlético por 3-0 ou por uma vantagem maior para eliminar o Trovão, mas nós estamos falando de futebol. A gente já viu isso em outros momentos, inclusive com grandes clubes do futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, em 2008, ganhou do América do México por 4-2, lá no México. E quando retornou para o Brasil, em um jogo festivo, com despedida para Joel Santana, sofreu 3 gols de um gordinho chamado Cabanhas e foi eliminado da Libertadores. Então, eu entendo que o Atlético deu um grande salto, eu acredito na vitória domingo, mas também penso que é prudente manter os pés no chão, manter o respeito à equipe do Confiança e entrar em campo domingo como se estivesse 0-0, para que o time conquiste mais uma vitória, porque essa vitória, Zé, ela será importante para que o Atlético possa eventualmente, na decisão, jogar em casa. A matemática é a seguinte: se lá empate no jogo entre Sport e Pombal, se houver um empate no confronto lá, quem passa é o Sport de Patos. Mas se o Atlético vencer o Confiança aqui também domingo, o Atlético ultrapassa a equipe do Sport na soma de pontos, porque é somada a primeira fase e também a segunda fase. E desse modo, a final, que é um jogo único, o Atlético vai decidir em casa. Então isso é importante para o time, para decidir o título em casa, para também a questão da renda, porque a renda é do mandante. Caso o Sport vença e mesmo que o Atlético vença, a final é na cidade de Patos e toda a renda do Sport de Patos. E caso a equipe de Pombal consiga reverter a vantagem do Sport, que é pequena, uma vitória por 1-0 leva o jogo para os pênaltis, uma vitória por 2-0 do Pombal faz com que a equipe de Pombal faça história e pela primeira vez chegue a uma primeira divisão, mesmo em caso de vitória do Pombal, e o Atlético, mesmo que empatando aqui com o Confiança, ou até mesmo perdendo, o Atlético decide a final em casa contra o Pombal. Então essa é a combinação no que se refere a uma possível final, acreditando que o Atlético possa passar e tomara que seja com a vitória. O clima na cidade é de confiança, é de expectativa. Os ingressos antecipados já estão à venda lá no Rei das Películas, na Avenida Presidente João Pessoa e também no Bar de Nildo, ali nas Oiticica. R$20 apenas nas arquibancadas e mulher, preço promocional apenas R$10. E o nosso desejo é que o torcedor compareça em grande escala, reforça o convite, aproveitando a audiência desse programa. É momento do torcedor abraçar o Atlético e domingo ser um dia de alegrias, de confraternização desse torcedor que passou aí por um período difícil com o Atlético na segunda divisão. Esse é o momento de celebrar a volta, de gritar: valeu, Trovão! Estamos de volta à elite do futebol da Paraíba. E assim, essa diretoria que está com o Paulo, unido com o Neguinho de Buqueirão e toda a diretoria composta por Railene, por Joaci, possa continuar firme para que o Atlético não apenas volte à primeira divisão como um mero participante, mas que a partir do ano que vem volte de acordo com a tradição desse time, que é sendo protagonista, brigando pelas primeiras posições e com o nosso Perpetão lotado, que vai ficar ainda mais bonito com esse presente que Cajazeiras está ganhando, com aquele calçamento
ao entorno do nosso estádio, com o estacionamento, que sempre foi um sonho dos desportistas de Cajazeiras, né? Com a reforma que aquele Perpetão vai ter, isso vai ser muito bonito, ver o Atlético de volta à primeira divisão, se Deus quiser, Zé. Léo, e outra partida da semifinal do Paraibano da segunda divisão foi justamente entre o Sport de Patos e o Pombal. E o Sport venceu por 3-2. Na sua opinião, já vemos aí esse favoritismo. Obviamente o Atlético com essa longa e gigante vantagem, mas a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas e tem também esse grande favoritismo do Nacional, ou melhor, do Sport de Patos. Na sua opinião, Atlético e Sport de Patos são os grandes favoritos de obterem essa vaga na primeira divisão do Paraibano? Com certeza, Zé. Eu tinha feito esse comentário até antes, tanto no Diário Esportivo como também no Olho Vivo, que Atlético e Sport seriam os dois favoritos ao acesso. E o Sport favorito ao título. Eu vejo hoje a equipe do Sport um pouco mais organizada do que a equipe do Atlético, fez algumas contratações pontuais e reforçou bem a sua equipe com a chegada do zagueiro Yuri Mamute, do meio-campista Juninho. Tem alguns atletas já experientes e que conhecem profundamente o futebol da Paraíba, que deu uma qualificada no Touro do Sertão. Então o Atlético é muito favorito para passar domingo aqui contra o Confiança, até com mais uma vitória. E lá em Patos, o Sport também é favorito para, jogando dentro de suas dependências, com o apoio do seu torcedor, voltar à elite do futebol da Paraíba. Mas lá o duelo é mais equilibrado. O jogo foi muito interessante lá em Souza ontem. O Sport começou ganhando por 2-0, o Pombal conseguiu empatar 2-2 e o Sport conseguiu fazer ali mais um gol para desempatar o placar, vencendo por 3-2 ontem lá na cidade de Souza. Então, o bom, Zé, é que, se Deus quiser, domingo, além da volta do Atlético, a gente vai ter, se Deus quiser, 2 times do Sertão subindo para a primeira divisão. Então, ano que vem, teremos, provavelmente, com a confirmação do Atlético na Série A, se Deus quiser, 5 equipes do Sertão, que fortalece o nosso futebol e que faz com que os dirigentes possam se unir para que a federação possa sempre ter a devida atenção, o devido respeito com o futebol do Sertão e até, quem sabe, alguma forma de baratear o campeonato da primeira divisão no ano que vem, tendo, de repente, aí uma chave do Litoral e uma chave do Sertão, já que vai ter 5 times do Litoral e provavelmente 5 equipes do Sertão no Campeonato Paraibano de 2024, que já começa em janeiro. Ou seja, Zé, o Atlético vai ter umas férias pequenas. Para agora, depois desse jogo de domingo, tem a decisão da segunda divisão e no início de dezembro o time já tem que se apresentar para a pré-temporada do Campeonato Paraibano de 2024. Então, não vai ter tempo do torcedor ter muita saudade da equipe.